a gente tem um Corinthians que tem um alto favoritismo, mas não sei, viu? Bom, tem Corinthians e Fortaleza, né? Outro time que está envolvido na Copa do Brasil, vai clássico, inclusive, contra o Palmeiras, fez 1-0 na ida. E o Fortaleza até jogou na terça, mas foi Brasileirão, né? Perdeu do Grêmio 2-1. Jogo domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. O Fortaleza que vem numa melhora aí com o Renato Paiva, né? Perdeu até esse último jogo, mas deu uma melhorada pós Vojvoda. Perdeu uma culpa do goleiro, né? Que fez 2 pênaltis. E a sequência de Vojvoda era absurda, né, velho? E o Corinthians, velho, ainda vive ali meio que um momento interno um pouco conturbado, mas teve essa vitória aí diante do Palmeiras que dá os ânimos, né? Eu acho que é uma análise bem diferente esse jogo contra o Palmeiras, tá? É uma análise distinta aí, que cara, um clássico em casa, motivação, tudo mais, é bem diferente de um jogo do Campeonato Brasileiro, que ainda mais, ele vai estar com a cabeça, acredito eu, no Palmeiras no meio de semana seguinte, tá? E deve poupar aí algum outro jogador, eventualmente. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar. Aí o Fortaleza já tá eliminado da Copa do Brasil, né? Isso. Caiu pro Retrô na fase anterior, então tá mais focado aí nesse jogo do que o Timão. Bom, Corinthians tá ali no meio de tabela, né? Em 11º lugar com 21 pontos marcados, 17 jogos. Sempre bom ficar de olho na quantidade de jogos também, tá? Porque a discrepância tá muito grande. Alguns times com 15, 16, 17. O Fortaleza, por exemplo, ele tem um jogo a menos que o Corinthians. Tá ali na zona de rebaixamento com 14 pontos marcados em 16 jogos. Muito bem, confrontos recentes, né? O Corinthians venceu o Palmeiras 1-0 pela Copa do Brasil, antes 1-1 com o Botafogo no Brasileirão, sofreu uma massa no primeiro tempo, né? Não finalizou no gol, não finalizou nem no gol nem para fora no primeiro tempo. Aí os titulares entraram, né? Tinha poupado, né? Já pensando no jogo contra o Palmeiras, aí deu uma melhorada no segundo tempo e arrancou um empate. Aí ficou no 0-0 contra o Cruzeiro, também jogo bem fraco, viu? Jogos de poucos gols, né? E perdeu de São Paulo 2-0, venceu o Ceará fora 1-0 e perdeu do Bragantino 2-1, né, os últimos jogos do Corinthians aí depois da volta do Mundial. O Corinthians é o time do under 2,5, né? Sim, Quase todos os jogos do Corinthians batem um under. A gente acertou o Corinthians e Palmeiras, que foi no under 2,5. Pois é, cara, olha que absurdo. As últimas vitórias do Corinthians, tá? 1-0 contra o Palmeiras, 1-0 com o Ceará, 1-0 no Novo Horizontino, 1-0 Santos, 1-0 Corinthians. Bom, a última vitória ali com mais gols foi lá no dia 3 de maio contra o Internacional. É um recorte recente com o Dorival que, assim, é bem claro, né? Poucos gols, uma defesa ali que se segura bem, entre aspas, mas o ataque que não performa tão bem. Contou ali com a ausência de Yuri Alberto um bom período, né? Voltou. Depay com aqueles problemas internos ali, mas parece que já deu uma melhorada, fez o gol aí contra o Palmeiras, né? Mas é isso, velho. Acho que a análise do Corinthians ele passa muito por esse fator da Copa do Brasil, o confronto contra o Palmeiras no meio de semana. Já o Fortaleza vai estar focado no Brasileirão, perdeu ali para o Grêmio por 2-1. Mas antes havia vencido o Bragantino, jogando bem por 3-1. Fortaleza já tem jogos mais movimentados, né, velho? Com o Renato Paiva, os jogos do Fortaleza foram mais movimentados. O Fortaleza deixou gol em todos os jogos, né, com o Renato Paiva, né, mesmo fora de casa contra o Grêmio, né, empatou em 1-1 com o Bahia, venceu o Bragantino 3-1, né, a primeira vitória depois de 10 jogos. E aí contra o Grêmio foi um jogo muito prejudicado por 2 pênaltis, né, cometidos ali pelo goleiro em 15 minutos de jogo, e aí 2-0, até correu atrás, diminuiu, mas não conseguiu um empate lá em Porto Alegre. Bom, é isso. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, tá? Porque a gente tem um Corinthians que tem um alto favoritismo, mas não sei, viu? Eu não confio muito, não. O Corinthians deve poupar, nem que seja metade do time. O Dorival, ele gosta de focar em Copa. Até porque o Corinthians pode ganhar, né? Sim. Ele já está eliminado na Sul-Americana. Exatamente. E aí, cara, é o seguinte... Ele vai ser campeão brasileiro, obviamente. Que isso. Eu também acho que não. A gente tem aqui, ó, um empate ao Fortaleza, pagando 1,84, que eu vejo um odd de valor. A gente tem um golzinho do Fortaleza pagando em 72, essa é boa, hein? Que eu também vejo um odd de valor. Mas qual é a questão? O Corinthians, ele amarra bem o jogo com o Dorival, tá? Então, eu tenho um leve medinho de ser 1-0 Corinthians, por exemplo, tá? Não descarto. E como a discrepância de odds tá bem maior do que deveria estar, ao meu ver, por todos esses fatores que a gente trouxe, né, tá sendo dado um favoritismo maior para o Corinthians do que eu acredito que de fato exista. Eu enxergo muito valor aqui no handicap, ó, o handicap asiático mais 1. O que significa isso aqui? Sempre vou explicar porque a galera se confunde muito com o handicap asiático e europeu. Tenham muito cuidado, tá? No handicap asiático mais 1, se o Fortaleza perder por até um gol de diferença, você está protegido, sua aposta é reembolsada. Aqui a gente tem o green com vitória do Fortaleza ou empate. Eu acho que esse jogo vai ser empate, por exemplo. 0-0, 1-1, e eu acho que é por aí, tá? E aí essa aposta seria green. Mas se eventualmente o Fortaleza perde por um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, a gente aqui ainda tá protegido. Então é uma dupla hipótese com uma proteção ainda maior. Como a gente preza muito aqui pela segurança, a gente não sabe até que ponto o Corinthians vai poupar ou não para esse jogo, aqui a gente fica mais protegido, vamos focar nisso e essa vai ser a nossa dica do Tips. Agora, se você quiser que, Matheus, mas se perder por um gol,
eu queria que fosse green. Aí você teria que pegar o handicap asiático mais 1.5, tá? E aí a odd já é baixa demais, 1,29. Então eu não vejo valor aqui, prefiro ficar no mais 1, até porque eu acho que vai ser empate esse jogo, ou vitória do Fortaleza até eventualmente seria green, e aí a gente se protege caso perca por um gol. Bom, então de cada aí para Corinthians e Fortaleza.